Olá, pessoal. Então, é o seguinte, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre uma ferramenta bem interessante do Teams, que é o Notepad, desculpa, Notepad, OneNote, tá? Então, quando você abre a sua conta da sua escola, onde você tem aqui os aplicativos da Microsoft, existe aqui o Teams, né? Eu vou entrar no Teams, por exemplo, e o que vai acontecer quando eu entro nesse aplicativo, tá? Eu já entro aqui, porque eu tenho instalado na minha máquina a versão para desktop do Teams. Então eu posso abrir no aplicativo já, dentro do meu computador. Então ao invés de trabalhar com ele no navegador, eu trabalho aqui no computador. Então eu tenho aqui uma turma teste que eu criei para que a gente possa trabalhar um pouco com o OneNote. Depois a gente faz aí a criação dessas turmas, que seriam as respectivas salas de aula. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um bloco de anotações de classe. Vou mostrar como é interessante, né, a gente trabalhar. Eu vou configurar esse bloco, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Então, existe aqui espaço de colaboração, existe uma biblioteca de conteúdo, que você vai colocar o seu material, e bloco de anotações do aluno, tá? Então, essa é a configuração padrão que normalmente a gente tem no, no OneNote. E aí você vai configurar, por exemplo, o que você quer de que o aluno tenha de abas, de sessões para que ele possa trabalhar. Então, sei lá, materiais de curso, anotações de classe, lição de casa, testes, o que, que você quer que ele coloque? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui material de curso, posso colocar pesquisas, né, bibliográficas, né, que ele vai fazendo, ele vai disponibilizando aí anotações em sala de aula, né, anotações de classe, por exemplo, lição de casa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, atividades, tá? E exercícios, por exemplo. Vou colocar só atividades, pronto. Aí você pode colocar o que você quiser. E aqui, por exemplo, você pode colocar outros, né? Um bloco que ele possa criar com outras atividades, por exemplo, vamos colocar alguma coisa para que ele possa postar vídeos, links, né? Links interessantes. Pronto, tá? Então, aí ele já tem, por exemplo, vamos até colocar mais um aqui, ó, trabalhos, ou só isso, vai, melhor. Se é muita coisa também, começa a atrapalhar, né, o aluno. Bom, esse aqui vai ser criado automaticamente quando o aluno entra na turma, ele vai ter esse bloquinho, tá? Com essas sessões em que ele pode criar páginas, tá? Todo aluno vai ter esta base de trabalho no bloquinho de OneNotes, tá? Então eu vou criar aqui. Olha que interessante, ele vai criar meu bloco, ele está preparando, tá? Deixa eu dar um stop aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, beleza. Então, quando ele abre com essas informações, tá? Para vocês, gente. Essas são as informações que ele traz do bloco, que é. Então, ele coloca aqui no Bem-vindo, por exemplo, esse bloco de anotações serve para isso. O aluno é o espaço particular de cada aluno. Tem a biblioteca de conteúdo, que é só material de leitura que o professor disponibiliza para os alunos, e tem um espaço de colaboração, em que todo mundo vai poder colaborar, tá? Então, aqui, vamos lá, eu vou fazer o seguinte: eu vou para frente para vocês verem o que, que aconteceu com o meu conteúdo, com o meu bloco de anotações. Depois, se vocês quiserem, por exemplo, você pode tirar esse bem-vindo, tá? Você pode tirar essas perguntas frequentes. Isso aqui a gente deixa para quem está começando e quer verificar as informações, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou excluir, tá? Essa seção, tá? Então, olha, só vai ficar a biblioteca de conteúdos, tá? E aqui você vai começar, por exemplo, você pode renomear essa seção. Então, você pode, por exemplo, entrar aqui. Ele está dando as informações que você quer, né? Então, eu vou renomear essa seção aqui. Por exemplo, ao invés de biblioteca de conteúdos, eu vou colocar material de aula, pode ser primeiro encontro, por exemplo, para nós, o nosso curso, tá? Primeiro encontro.
Então, aqui no primeiro encontro, eu vou disponibilizar todo o material que eu quero. Por exemplo, eu vou excluir essa página. Tá? Eu posso criar uma página nova e aqui eu coloco o título dessa página. Por exemplo, opa, volta. Eu posso colocar um título, agora eu vou digitar. Por exemplo, enquetes. Eu posso começar uma aula através de enquetes, né? Então aqui, por exemplo, vou colocar links para algumas enquetes, para alguns formulários, para algumas coisas, para esta aula em particular, tá? Pronto. Nesse primeiro encontro, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, eu quero que nessa página eu reflita sobre o tema, né? A programação da aula. Programação da aula. Programação da aula. Tá? Depois eu quero mais uma página aqui, por exemplo, sobre o tema, né? Que a gente vai trabalhar. Por exemplo, na primeira aula eu vou trabalhar sobre eletrônica. Por exemplo, eletrônica básica, tá? Esses são os primeiros encontros. Eu posso aumentar a sessão, tá? Eu posso vir aqui e inserir mais sessões. Por exemplo, eu posso, segundo encontro. Você pode separar material aula a aula, ou não, tá? Você pode colocar aí material de leitura, etc. Você vai fazer o seu material aqui de acordo com as suas necessidades, tá? Então, aqui eu posso até, por exemplo, criar alguma coisa do tipo leituras, né? Dicas de leituras. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, metodologia por projetos. Ou aprendizagem, né? Metodologia, desculpa, de aprendizagem por projetos. Pronto. Essa é a primeira página que eu tenho aqui, né? Depois eu posso... Opa, tem um erro aqui, pronto, volta para lá. Maravilha. Isso aqui eu posso colocar outras páginas. Esse espaço de colaboração, por exemplo, eu posso colocar aqui uma coisa que a gente vai querer criar com páginas. Espaço de colaboração aqui, por exemplo, eu vou criar uma página. Nesse espaço de colaboração. Vamos criar em Enter, né? Que ele está dizendo para a gente criar em Enter aqui. Tá? E aí eu vou colocar, por exemplo, o nome dessa sessão, que era uma coisa que a gente gostaria de fazer, que é um banco, por exemplo, banco de ideias. Esse banco de ideias, por exemplo, serão atividades que no curso vocês vão desenvolver, tá? E eu posso até nesse banco de ideias, ó, vamos olhar lá, ele criou aqui banco de ideias. Essa página aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, tabela simplificada. Nessa tabela simplificada, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, inserir. Eu posso colocar uma tabela de 2 colunas, sei lá, colocar bastante linhas aqui, que é para todo mundo poder inserir, né, informações a respeito de... Nós vamos trabalhar com Cultura Maker, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa tabela aqui, eu vou colocar assim, por exemplo, o que eu precisava, material que eu precisava para construir alguma coisa, né? O que eu precisava de material, tá? E o que eu improvisei, tá? Então, aqui você vai poder criar, né? Pode comentar, por exemplo, eu precisava aqui de uma tesoura. O que eu improvisei? Um estilete, tá? Então, você pode ir colocando o que você bem entender. Aqui eu vou criar inserir, por exemplo, mais uma coluna. Aqui a linha. Deixa eu ver se aqui ele não insere coluna, né? Mas tudo bem. Não precisa, nesse caso aqui nem precisa identificar a pessoa, porque é uma contribuição coletiva, tá? Então aqui cada um vai colocando o que gostaria. Então você pode aqui, ó, criar outras caixinhas, tá? Cada um que for postando, pode criar a sua caixinha. Aqui, por exemplo, olha, eu posso colocar
um arquivo de áudio. Ao invés de contar, de colocar, escrever, eu posso falar. Tá? Eu posso falar o que eu precisava, né? E posso gravar aqui o que eu utilizei. Então, pode botar uma imagem, pode fazer o que você quiser, tá? Então, aqui dentro dessa tabela, você vai poder contribuir com várias coisas nesse banco de ideias, tá? E veja, o que ele criou? Ele criou aqui várias pastinhas para todos os alunos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um aluno, né, que tem anotações de sala de aula. Então, ele pode colocar aqui, ó. Ele pode anotar aqui como sendo a página do primeiro encontro. E nesse primeiro encontro, ele pode colocar aqui tudo que ele quiser e anotar, tá? Links interessantes, ele pode trazer aqui alguns links interessantes que ele, né, sites sobre projetos, né? Por exemplo, ou links, né, para projetos, por exemplo, projetos interessantes, tá? Isso são eles. Quem define isso é o aluno, tá? Enfim, aqui você pode colocar, é específico de cada aluno. Aqui as atividades, né? Aqui as pesquisas bibliográficas dele, ele pode mexer na ordem disso, ele pode trazer isso aqui para cima, ele pode colocar pesquisas bibliográficas para cá, enfim. Isso aqui é individual. Cada aluno vai usar o seu bloco da forma que ele quiser. E mais interessante é que você pode colocar aqui atividades e exercícios e pedir aqui, você pode pedir para ele, você pode colocar uma tarefa, né? Tarefa, primeiro encontro, tá? E aqui ele pode, por exemplo, colocar vídeos, o que eu entendi sobre primeiro encontro, né? Enfim, exercícios que eu posso fazer perguntas e eles podem responder, depois eu posso acessar essas respostas, tá? E corrigi-las. Então, isso aqui é muito rico, é muito útil e é bem interessante para que vocês possam utilizar como mecanismo tanto de acompanhamento dos alunos, quanto de disponibilização de material, quanto espaço de colaboração para todos os alunos. Você pode criar outras sessões dentro desse espaço de colaboração em que os alunos podem aqui dar depoimentos, né? Por exemplo, aqui, espaço de colaboração, a gente pode vir aqui, ó, e criar alguma coisa, deixa o seu recado, né? Aqui, por exemplo, ó, vamos ver se a gente cria mais uma sessão aqui, ó. Deixa aqui seu recado, né? Seu recado. Então, por exemplo, ele pode vir aqui e falar, deixar um recado que ele quiser sobre... Opa, onde foi que ele foi? Não é aqui que eu quero, ele colocou para lá, eu quero aqui, espaço de colaboração. Vou apagar aqui, ele colocou em lugar errado. Né? Eu quero aqui, ó, no espaço de colaboração, aqui. Ele foi para atividades, ele foi para aqui. De ideias. Vamos ver se eu colo aqui, ó. Aqui, ó. Deixe aqui seu recado. Tá vendo? Então, aqui, ó. O que você gostou e o que não gostou. Por exemplo, né? Você pode deixar aqui um depoimento em forma de áudio. Isso aqui é um painel, gente. Você pode colocar da forma que você quiser, tá? Você pode colocar dicas, né? Aqui, por exemplo, ó, o que você gostou, o que não gostou, ou então comente sobre... Vou colocar aqui, por exemplo, sobre os encontros, tá? Então, aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu posso colocar até o primeiro, né?
Primeiro encontro. Tá? Então aqui você pode deixar um comentário, enfim, todo mundo tem acesso aqui. Tá? Então dá para a gente poder utilizar de uma forma bem criativa, da forma como atende a sua disciplina, o seu curso, aquilo que você quer desenvolver. Tá? Também o caderno do aluno, isso aqui é específico, você pode fazer o que você também quiser. Né? Então, isso aqui é um aluno que vai anotar, fica para ele, depois você pode baixar isso em PDF. Olha que vantagem. Né? Você tem um histórico aqui da tua turma, você pode fazer enquetes aqui, por exemplo, o espaço de colaboração, eu posso colocar nesse espaço de colaboração enquetes específicas. Tá? Por exemplo, eu posso criar aqui, ó, eu posso criar uma nova, eu posso vir aqui, criar uma seção, enquetes, formulários. Tá? Aqui nessa primeira página, por exemplo, posso colocar, sei lá, conhecimentos prévios. Né? Aqui, ó. Você escreve aqui, ó. Primeiro encontro. Né? Primeiro encontro, pronto. Aí você pode, nesse primeiro encontro, você vai colocar aqui as enquetes que você quiser. Entendeu? Olha que coisa bacana. Você pode ir fazendo do jeito que você bem entender o seu bloco de anotações de classe e deixar ele bem amplo. Né? Na biblioteca de conteúdo, aqui, por exemplo, é uma parte que o aluno não tem acesso a alterar, ele só pode ler. Aqui ele pode. Tá? Então, por exemplo, um aluno quer fazer uma enquete aqui no primeiro encontro. Pode colocar um link aqui, você pode colocar uma enquete ou não. Enfim, isso aqui é um item que você pode ou não acrescentar. Tá? Então, essa é só uma dica que eu acho que vai ajudar bastante você aí com as suas aulas no Teams. Opa!